primeiras 4 horas, e a cada hora por 8 horas e a cada 2 horas até o fim do resfriamento. A monitorização da diurese também deve ser sistemática, então esse bebê o ideal é que ele esteja com uma sonda vesical de demora. E a gente também precisa controlar o balanço hídrico e energético, além de avaliar os eletrólitos e o equilíbrio ácido-base dele também, tá? O monitoramento neurológico vai ser a principal, é muito importante, porque a asfixia perinatal é a principal causa de crises convulsivas em recém-nascidos. Lembrem-se disso. Ela é responsável por 40 a 60% das crises em recém-nascidos a termo. Elas são associadas a esse insulto agudo. E 80% das crises epiléticas e até mesmo estados de mal epilético dentro de uma UTI neonatal são completamente subclínicos. Então, a gente não vê, tá bom? Um monitoramento eletroencefalográfico, então, é muito importante e disponível, né? E ele pode ser, o padrão ouro é o eletroencefalo de 12 derivações contínuo beira-leito, mas a gente sabe que isso é raro no nosso país. Então, se a gente tiver também disponível o eletroencefalo de amplitude integrada, ele é indicado desde o início do resfriamento até 24 horas depois do reaquecimento. Lembrando que se você não tiver um eletroencefalo contínuo ou um AEG contínuo, você não contraindica a realização de hipotermia, você pode fazer da mesma maneira. E a gente hoje em dia tem discutido muito o eletroencefalo de amplitude integrada como um critério de indicação. É óbvio que quando a gente identifica crises, ele pode ajudar a gente a indicar uma hipotermia terapêutica. Mas é importante a gente lembrar que um eletroencefalo normal ou um eletroencefalo de amplitude integrada normal não exclui a necessidade da hipotermia. O que vai indicar ela realmente, então, vão ser aquelas evidências de encefalopatia hipóxico isquêmica moderada ou grave que a gente viu no nosso exame de Sarnal modificado, tá bom? Ou a presença de crises convulsivas. E aqui eu trouxe para vocês o modelo de um eletroencefalo de amplitude integrada, que inclusive é trazido no documento da SBP do manejo do paciente com asfixia, tá bom? E aqui eu quero que vocês saibam que, como isso pode aparecer numa prova, a gente vai ter duas imagens aqui, né? Essa imagem aqui vai ser o eletroencefalo comprimido, o AEEG, ou eletroencefalo de amplitude integrada, tá bom? Esse aqui vai mostrar pra gente uma representação do que está acontecendo com o cérebro do recém-nascido, tá bom? Então, aqui a gente vai ver um padrão de base, tá bom? Eu vou falar um pouquinho dos padrões para vocês rapidamente. A gente está vendo aqui um padrão contínuo para o paciente, no caso, que tem uma elevação súbita de uma amplitude mínima e máxima. Ele tem essa elevação, que é como se fosse um arco no meio do traçado. E, geralmente, quando a gente vê uma alteração assim no eletroencefalo comprimido, a gente vai para o eletroencefalo bruto, que é essa parte de baixo. E aqui, quando a gente vê, nesse caso, por exemplo, a gente está identificando uma crise convulsiva, tá bom? Como que eu vou ver uma crise convulsiva nesses pacientes? Eu vou ver uma alteração que a gente fala que é onda espícula onda, que é como parece um eletrocardiograma, né, gente? Então, a gente vai ver essas ondas aqui rítmicas que vão ter esse aumento da amplitude, que vão ser características de crise convulsiva, tá bom? Então, caso vocês vejam, por exemplo, uma questão de prova dessa maneira, vocês podem ele está indicando para vocês que isso é uma crise convulsiva, tá bom? Então, eu estou vendo um padrão de ondas rítmico, estou vendo um padrão de ondas repetitivo, e isso quando eu vejo esse aumento aqui súbito no meu eletroencefalograma de amplitude integrada. Aqui eu trouxe para vocês, só para vocês saberem o que é um padrão
de base normal. Então, a gente vai ter dois pontos que a gente avalia quando a gente está vendo um padrão no eletroencefalograma, que é a amplitude mínima e a amplitude máxima, tá bom? E a gente vai ter como base para esses padrões a amplitude mínima de 5 e a amplitude máxima de 10, tá bom? Então, o que é um padrão normal? É um padrão contínuo de voltagem normal. E aqui eu trouxe para vocês padrões que vão ser alterados para um recém-nascido termo em um quadro em um paciente que, por exemplo, sofreu uma asfixia, que seria um padrão descontínuo, que a gente vai ver